Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, sou estrategista financeiro e host desse podcast. Hoje estamos aqui em Goiânia, cenário diferente, estúdio diferente, e eu vim até aqui para gravar com algumas pessoas muito especiais aí na minha vida, que fazem parte dessa trajetória do Instituto e que a gente alcançou vários resultados juntos. E hoje eu tô recebendo aqui um cara que eu tenho uma admiração muito grande, um cara que vem conquistando muitas coisas legais na odontologia, que a gente trabalha junto há 4 anos, se tornou um grande amigo e eu tava ansioso para receber ele no nosso podcast. Dr. Lucas Xavier, cirurgião dentista, expert em lentes de resina e porcelana, mentor de cursos em resina composta, pós-graduando em prótese dentária, 28 anos, natural da Bahia, mas é aqui em Goiânia que tá fazendo sucesso, hein, Lucas? Muito bem-vindo. Cara, tô muito feliz em receber você aqui. Cara, eu que tô muito feliz, né, de você ter vindo aqui até Goiânia ver a gente, né? Já temos aí uma boa caminhada juntos. E até que, enfim, a gente conseguiu se encontrar pra bater um papo mesmo de amigo, né? É isso aí. Há muito tempo. E, Lucas, eu lembro que quando surgiu as ideias do podcast, você foi um dos primeiros caras ainda que falou, pô, você tem que montar um podcast. Enfim, a gente conseguiu gravar junto. Isso, cara, depois daquela nossa reunião, né, que ficou mais, assim, forte, né, essa ideia. Porque como você já fala com uma galerada muito grande todo dia, né, é interessante o pessoal conhecer mais, entender como é que é o nosso dia a dia também, né. Então esse podcast eu acho que foi uma das melhores ideias que a gente poderia ter colocado no papel mesmo, né. É isso aí. Show de bola. Bom, e hoje eu trouxe o Lucas aqui com um tema bem interessante pra galera que sempre acompanha o nosso trabalho aí, que é como construir a clínica dos sonhos sem se endividar. O Lucas foi um exemplo disso, né, onde a gente pôde acompanhar de perto. E, Lucas, você sabe que hoje você recebe muitos dentistas lá no curso também na clínica. Todo mundo sonha em ter uma clínica legal. Ah, sim. Só que sem se endividar é mais interessante ainda. É mais interessante isso. E a gente sabe o quanto que é difícil, né? Você começar assim na carreira e sem saber onde atender. Então, quando a gente iniciou aquele projeto, a gente não tinha nada. A gente não sabia nem onde a gente ia atender no outro dia. E eu lembro que uma das minhas vontades, meus desejos, depois de sair da clínica, foi, Alan, quero um carro. E foi quando ele me parou e falou, não, cara, peraí, vamos recalcular a sua rota aqui, ver o que é mais interessante nesse momento. E foi quando, de fato, a gente começou a colocar em prática mesmo, né? A questão da clínica, procurar o local ideal, se estabilizar bem para poder começar de forma saudável. Eu acho que esse foi o diferencial, você saber exatamente para onde ir. E tendo alguém que já acompanhou não só a minha obra, como de vários outros dentistas, né? Ficou bem mais fácil também. Boa. Então esse daí é o ponto principal. A gente vai se aprofundar bastante nisso ainda, mas eu queria que a gente começasse lá do início. Eu quero que você conte pra galera por qual motivo você escolheu ser dentista. Cara, isso é muito interessante que eu falo com todo mundo, né? Surgiu assim, da primeira vez mesmo que eu fui ao consultório odontológico. E foi no serviço público lá, quando eu tinha meus 13, 14 anos. Quando eu fiquei deslumbrado, né? Com o consultório. Falei, cara... Na Bahia, é isso? Isso na Bahia. Isso lá em 2010, por aí, 2009. Foi quando, de fato, eu falei assim, não, é isso que eu quero seguir. Preciso saber como fazer para ser dentista. E desde então foi quando eu comecei minha série de estudos, né? Então, comecei a me preparar, comecei a me dedicar mais na escola, né? Então, assim, eu falo que a partir da 8ª série foi quando eu acordei mais, né? Pra vida. Falei assim, não, acho que para eu mudar aqui a realidade um pouco, eu preciso de alguma coisa que eu saia daqui. E a única coisa que tinha era estudar, né? A gente não tinha muita opção, não éramos herdeiros, né? Nem somos ainda. Então, a gente foi por esse caminho, né? Foi quando eu comecei a dedicar mesmo, né? Desde a 8ª série ali, falei, não, preciso estudar para ser dentista. E não tive nem segunda opção. Não quis saber de outra coisa. Só ficou com isso na cabeça. Fiquei com isso na cabeça. Então, a partir dali foi quando surgiu a minha vontade, né? Que foi bem interessante. Que depois, quando eu fui para Bahia, saí da Bahia, né? Lá por volta de 2012, para terminar o ensino médio, eu acabei retornando novamente. Mas como cirurgião dentista daquela mesma unidade de saúde que eu já tinha passado na época que eu era adolescente. Então, para mim, isso daí foi um marco muito grande, né? Do meu início, foi poder voltar a atuar onde tinha iniciado meu sonho. Que foi esse período que eu trabalhei na Bahia, logo quando eu me formei, em 2019,
até o finalzinho, quando veio a pandemia, né? Então ali pra mim foi o auge, assim, do meu início. Falei assim, cara, voltar a atender onde eu nasci. Onde nasceu o sonho, né? Onde eu nasci, onde nasceu o sonho, né? Então pra mim foi algo grandioso. Você se formou em 2019? Formei em 2019, início de 2019 já formei e já fui de início, foi meu primeiro trabalho mesmo, foi na UBS da minha cidade natal, lá em Feira da Mata. Então ali foi quando eu comecei a ter contato mesmo com os pacientes, né? E foi quando foi surgindo também a vontade de trabalhar mais ainda com resina. Então a partir dali foi o trampolim, onde eu comecei mesmo a atuar, treinava nos pacientes da UBS, né? Então isso era muito bom. Então, ali, para mim, o início do serviço público me ajudou bastante a ter mais essa noção de como tratar o paciente, como recebê-los, né? Entendi. E como você veio parar em Goiânia? Cara, essa é uma história também que todo mundo pergunta e fica confuso, né? Mas surgiu também lá dentro do posto, né? Onde eu trabalhava, atendia alguns familiares de dentistas que já trabalhavam aqui em Goiânia, né? Foi quando surgiu esse convite umas 2 vezes. Na primeira eu dispensei porque eu estava esperando uma convocação nesse mesmo concurso, né, de onde eu trabalhava. E uns 6 meses depois me chamaram novamente. Falei, cara, não vou ficar esperando não. Vou ver o que dá. E fui sem rumo, sem conhecer ninguém aqui em Goiânia. Falei, vou tentar, né? Concurso nada, só vim. 2 dias depois que me chamaram, eu já tava de mala e pronta lá na casa e pronto para trabalhar. E assim fiquei. Em 5 anos já. Na pandemia, você já estava aqui? Ou você ainda estava lá? Bom, na pandemia, se não me engano, iniciou, foi no início de 2020, né? Isso. Eu lembro que eu peguei o último ônibus que poderia pegar para ir para Bahia. Naquela época tava tendo muita barreira, eles não estavam deixando muitas pessoas entrarem nem saírem. E foi quando eu fui e ali iniciou de fato. Ali ninguém trabalhava mais, nem serviço público, nem particular. Então eu fiquei uns 4 a 5 meses sem exercer mesmo uma profissão logo em 2020. E aí quando surgiu essa segunda proposta, né, de vir novamente a Goiânia, foi quando eu aceitei de corpo e alma. Certo. E aí quando você veio para Goiânia, você começou a atender aqui e que período aí? Que momento você falou assim, cara, vou fazer facete de resina? Cara, eu já fui chamado justamente para trabalhar nessa parte, né? Porque assim que eu saí da minha faculdade, eu tinha tido uma aula muito boa com alguns professores sobre facetas, né? Entendi. Até tinha realizado um caso clínico nas últimas semanas. E logo em seguida eu já fui para o serviço público, onde tem muito paciente, muita demanda. E aí eu queria muito exercitar aquilo que eu aprendi. Então começava a fazer alguns casinhos ali, diferente com as resinas que eles tinham lá. E até que isso chamou a atenção de um outro profissional aqui, né? Que me chamou para trabalhar e desde então foi, se eu não me engano, em agosto para setembro de 2020 foi quando eu mudei de vez para Goiânia. Entendi. Aí a partir dali fui começando só fazendo resina. Certo. A gente se conheceu em 2021, né? E aí você já estava realmente focado em resina e tudo mais. Isso, a gente começou a nossa mentoria, né? Eu estava naquela transição de sair do que era dos outros para o que era meu, né? Então eu ainda não tinha muito aquela maturidade de entender como funcionava nada e eu realmente precisava de um norte. Foi quando a gente se conheceu ali que a gente começou a definir mesmo os planos e as metas. Eu lembro que quando você saiu, né, você começou a alugar consultório para atender teus pacientes próprios. E eu queria que você falasse um pouquinho pra galera, porque assim, quem começa a seguir o Lucas hoje no Instagram, parece que a vida é um morango, né, Lucas? Porque tá com a clínica legal, tá com a família estruturada. Tá tudo tranquilo ali, né? Mas a gente sabe que nem sempre foi assim. Nos bastidores foram totalmente diferentes, né? Então eu falo que o ano de 2021 até o ano de 2023, quando a gente de fato inaugurou a clínica, né? Foram anos assim que a gente trabalhou muito, muito mesmo, sem hesitar nada. E não era só em Goiânia, né? Eu atendia também em Trindade, que é uma cidade aqui próxima. Atendo ainda em Brasília, a gente tem agenda em Brasília. Então era o quê? Era segunda a sexta aqui em Brasília, ou em Goiânia. Às vezes até na sexta mesmo atendia aqui, já ia para Brasília para poder atender ainda na sexta à noite, atendia no sábado, no domingo, voltava segunda para Brasília. Ou para Goiânia e a gente fazia esse batidão. Então, assim, era 24, 48 sem parar mesmo. De domingo a domingo, né? Você fazia lente de domingo. De domingo a domingo a gente estava trabalhando. Então, assim, são coisas que geralmente o pessoal não vê também, né? Então, fica mais assim por trás dos bastidores. Mas tudo isso foi construído, né? Então, a gente teve que
se reestruturar para poder fazer isso acontecer de forma saudável, né? Então isso foi muito importante, não desistir do trabalho, né? E qual foi o maior desafio, você acha que você teve no início da carreira solo aí? Cara, achar lugar para trabalhar. Para mim foi, assim, muito difícil, porque eu tinha encontrado uma clínica que eu dividia com outra dentista, né? Ela trabalhava no serviço público, então, às vezes, todos os horários da semana pela manhã era meu. Mas ela vinha à tarde, aí eu tinha que remarcar os pacientes para após as 18. Então, assim, foi um período que eu ficava revezando muitos horários. Então, meus horários eram extremamente bagunçados. Então, atendia até de madrugada, então eu não tinha aquele controle certo, porque eu não tinha uma clínica minha, um lugar certo para atender a quantidade de paciente que a gente recebia. Então, às vezes, tinha um paciente que esperava lá fora, então, às vezes, ficava meio atordoado, né? Porque eu não tinha um espaço para acolher todo mundo. Então, aquilo ali eu acho que foi um dos maiores desafios, de encontrar um lugar que eu pudesse trabalhar tranquilo. Nessa fase você chegou a atender em vários consultórios simultâneos, né? Tipo assim, sair no vários. mesmo dia e ir para outro. Eu saí de um consultório, ia para outro para poder atender, porque a gente tinha que cumprir uma demanda, porque a gente tinha uma logística por trás, né? Falou, eu tenho que ir atrás do meu consultório, mas para isso a gente tem que ir atrás ali do dia a dia, né? Então, para mim foi bem desafiador esse início de procurar um local ideal para eu atender. Então, isso aí foi o que mais pegou no início. Ô, Lucas, eu falo bastante nos cursos e para todo mundo que, tô recém-formado, o que eu faço agora? Eu dou sempre essa sugestão. Aluga um consultório primeiro e vai vender, porque aí você não tem custo, você usa o espaço do outro. E com você foi assim também, você começou alugando os consultórios. E eu ainda acho que é a melhor saída, né? Porque você investe ali pouco. Hoje também é o que a gente sempre fala para os dentistas que vêm fazer as mentorias com a gente, né? Que não compensa você continuar trabalhando para os outros com resina, né? Então você vai estar enriquecendo alguém ali e você vai estar recebendo só uma pequena fatia do bolo, né? Então por isso que a gente sempre reforça isso. Fala, não, comece a fazer lente para você. Alugue um consultório, invista em tal material e vai aos poucos. É que eu sempre falo, vai aos poucos, não vai com muita sede também, gastar o que você não tem sem planejamento. Então a gente sempre dá essa pincelada também lá com os alunos, né? Para que eles entendam a importância também. Se eles estão fazendo o curso, de fato, é que eles comecem a produzir a partir daquilo, mas que comecem a produzir para eles. Então a gente reforça bastante isso para o pessoal. Porque foi o que deu certo comigo. Exato. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar para mim, aí as coisas foram mudando, assim, totalmente de cenário. Então, a gente saiu, assim, de uma loucura de não ter onde trabalhar para um local, assim, extremamente confortável, tanto para mim quanto para os pacientes. Então, isso é essencial. É legal a gente compartilhar também outra coisa, porque, assim, todo mundo que começa, a principal dor de todo mundo é a falta de paciente. E você nunca teve isso, cara. Você teve, sim, momentos assim de um pouco mais difícil, mas, por exemplo, desde quando eu te conheci, você sempre teve uma procura, uma demanda de paciente muito grande e nem sempre você fez tráfego. Você começou a fazer depois. Tráfego demorou um pouco, né? Eu ainda era muito resistente à questão de redes sociais, né? Sobre aparecer, sobre contratar alguém para ficar ali por trás do Instagram. Então demorou muito até eu encontrar também a Vanessa, que é paciente, uma amiga minha de muitos anos, né? Que fez com que isso se tornasse mais fácil também. Isso. Mas, assim, eu acredito porque no início, quando eu comecei numa clínica que era meio que popular, se a gente pode dizer assim. Então, tinha muita gente conhecida ali. E quando eu migrei pro público, pro particular, pro meu mesmo, então eu queria manter aquela frequência, aquela constância que eu tinha de atendimento. Era onde eu ficava com mais medo, né? E o que eu sempre fui muito próximo de todos os meus pacientes, né? Alguns pacientes chegam ali, a gente segue de volta, a gente comenta história, comenta fotos, principalmente esses que estão sorrindo. Então, isso acaba gerando um vínculo mais humano ali, né? Entre o paciente e o cirurgião dentista. Então, acredito que isso foi fazendo que a gente trabalhasse muito em cima de indicação. Ah, não, eu vi que fulano fez com você, gostei, quero fazer também. Aí, o boca a boca, né? Então, eu ficava muito assustado porque Goiânia, querendo ou não, é grande, mas as pessoas consideram como cidade interior, né? Então, você trabalhar aqui e ter uma demanda de boca a boca é muito bom, porque você sabe que seu trabalho está dando muito certo sem precisar de tráfego, sem precisar de... Não que o tráfego não seja importante. Sim. É extremamente importante para a gente. Mas a gente tem uma demanda muito grande de indicação.
Então, eu lembro que você tinha um fluxo gigante de paciente. E você o teu marketing nem era bom, você nem fazia nada. Só que você tinha uma galera te indicando, né? Dos teus próprios pacientes. Isso. Então, assim, a gente também fechou parcerias muito boas, né? Parcerias regionais de pessoas reais que ali estão no meio do povo, que são pessoas do bem, que assim, são os influenciadores bem próximos ali do meu nicho, né? Então a gente atende muita gente jovem. Então acaba que quando um posta, aí outro vê, começa a seguir, às vezes não faz de imediato, mas seguiu ali e depois de um tempo ele já se torna paciente nosso também, começa a indicar para mais gente. Então isso é muito bom. Você acha que então o que te ajudou a ter sucesso nesse início aí, sem mesmo trabalhar um tráfego muito forte, um marketing muito forte, que a gente sabe que é importante, mas no começo você não tinha, o que te trouxe a indicação boca a boca, um te indicando, outro te divulgando, foi essa aproximação que você tinha com os pacientes? Isso, essa proximidade, né? Porque querendo ou não, eram pacientes da minha faixa de idade. Então a gente sempre chegava lá, tinha um assunto em comum que a gente batia um papo. Então já chegava os indicados, não, fulano falou que você fez as lentes dele, falou que você era gente boa e tudo mais. E outra questão também que era muito importante também, que eu sempre deixei isso em todo mundo que trabalhou comigo, foi a assistência para o paciente, né? A gente ter a assistência para eles também no pós, antes de receber o tratamento, é muito importante, porque aquele paciente ele se sente seguro. Então, a partir do momento que ele se sente seguro com você, sempre que ele lembrar de dentista, ele fala, doutor Lucas, foi ele que fez minhas lentes. Então, às vezes a gente recebe indicação lá, até para procedimentos que a gente não faz, né? É o que eu digo eu. Não, vai lá e faz essa cirurgia lá com o doutor Lucas. Hoje em dia eu não faço cirurgia quase nunca, mais anime de vulvoplastia. Então a gente fica muito feliz, porque indicação hoje pra gente lá é um dos carro-chefes do consultório. E é irmão, é tia, é avô, parente. Então a gente atende a galera muito grande ali de indicação. E isso é sensacional. A gente sabe que o cliente que vem de indicação já vem quase fechado, né? Não, ele já vem 100% sabendo o que ele quer fazer, com quem ele quer fazer, ele já tem ali tudo pronto. Então ele já vai certeiro. Eu falo porque essa semana mesmo chega uma indicação aí de um casal que tinha feito comigo em 2021. Falou assim, eu estava procurando já tinha muito tempo e quando eu conheci eles falaram super bem, então já veio de imediato lá no consultório, foi no consultório só para conhecer mesmo, que ela já sabia o trabalho, já conhecia, falou, não, eu só vim aqui pra gente bater um papo mesmo, pra gente já marcar o dia e ser feliz. Então isso é muito bom, acho que é um dos melhores feedbacks que eu recebo assim, dos meus pacientes, que fulano me indicou, gostei de tal trabalho de fulano, isso é muito bom. Que é um boca a boca, assim, na cidade grande como Goiânia, é muito bom. E é um alicerce, né? Alicerce que você vai ele é a nossa base, porque acaba que esses pacientes se tornam pacientes cada vez mais. Eu falo assim, porque tem pacientes que fizeram procedimentos comigo há 5 anos atrás, e hoje quer algo mais natural, ou quer algo diferente. Então, ele se torna cliente mais outra vez. E eles nos procuram porque tem confiança. Já trabalhei, já fiz o tratamento com ele, sei como é que funciona lá a clínica, então isso é sensacional. Tem um outro assunto um pouco polêmico, que tem muita gente se incomodando com isso e eu nunca vi você se incomodando. Você começou a fazer faceta em 2020, 2021 ali, que tava o auge, as facetas de resina começou no auge. E tem grandes nomes da odontologia fazendo faceta em Goiânia também. Sim, Só que eu nunca vi você incomodado com um concorrente ou preocupado com outro. Não, você sempre fez o seu trabalho. Pelo contrário, teve bons relacionamentos com a galera toda. Isso, hoje tem assim uns cirurgiões dentistas que são referências aqui, que eu admiro bastante. Tem a Ju, o Matheus. Então, são pessoas assim que a gente sempre admira, né? A gente nunca quer o lugar de ninguém. A gente quer sempre melhorar ali o que a gente quer melhorar. Então, eu sempre fiquei muito focado nisso. Se fulano tá atendendo ou não. Tem gente que fica muito focado nisso. Nossa, ele tá ali, tá atendendo. Nossa, a agenda tá vazia. Mas, graças a Deus, a gente sempre teve uma constância muito grande, que não deu nem margem pra gente ficar assim, nossa, não consegui fazer isso. Então, várias conquistas não postadas também, né? Então, adiantando até um pouco do assunto, né? Logo depois também da gente concluir a clínica, foi quando a gente também concluiu a compra do apartamento, né? Então foram coisas assim que a gente não posta porque a gente fica muito focado em resolver aquilo, em conseguir aquilo. Então acaba que não sobra margem mesmo para você focar na vida do outro dentista, se tá ou não trabalhando, porque isso
não afeta em nada no seu dia a dia. Você só precisa ali ter a sua constância, trabalhar bem. Então eu acho que isso... Tem mais um ponto aí. Primeiro que você já deixou 2 lições bem claras aqui pra galera que tá assistindo a gente. Primeiro que se entrega pro seu paciente, seja próximo deles, que ele vai te indicar, e a indicação é o melhor paciente do mundo. É a melhor coisa que tem. Chega uma indicação, é certeira, igual você falou, é certo já. E segundo, cara, não fica preocupado com teus concorrentes, não. Tem sol pra todo mundo aí, tem espaço pra todo mundo. Sol pra todo mundo. Tem um tanto de boca, né, moço? E todo dia tem gente nascendo com dente, todo mundo quer algo diferente. Então isso aí é algo que a gente não preocupa muito sobre o que o outro está fazendo, se está fazendo melhor, se está tendo mais. Então, e que todo mundo faça bem feito. Todo mundo, o ideal é que todos façam sempre bem feito. E os que não fizerem, a gente faz retrabalho, não tem problema não. A gente vai e refaz novamente. Até porque retrabalho vai ter muito, hein? Vai ter muito, ainda tem sentido muito, né? Então a gente tem atendido bastante casos de retrabalho. Essa semana teve, semana passada também teve, e assim... não vai só aumentar, acredito. Aumenta porque é uma tendência, né? Assim, às vezes não é nem tanto o paciente tá trocando porque ficou mal feito. Não, você tá trocando porque ele quer algo mais natural, ele quer algo mais refinado. Então a técnica sempre vai atualizando, né? E o profissional que não se atualiza, né, acaba que perde esse paciente que quer trocar as lentes. E é bem natural, às vezes, não é que às vezes ficou ruim, você falou, às vezes o teu próprio paciente, quando você fez a faceta 2 anos atrás, é totalmente diferente da de hoje. Totalmente diferente. Então, assim, é uma tendência que sempre vai mudando de fato. Hoje, antigamente, a escala Bleach que a gente fala era o auge. Meus pacientes, a maioria são todos escala Bleach, né? BL1, BL2. Então, assim... com o tempo vai mudando, as pessoas vão querer mais natural, depois elas vão querer mais branco, então a gente tem que sempre acompanhar ali o gosto do nosso paciente. Boa. Acho que isso é o principal. Então, galera, não fica focado no coleguinha, não. Foca no teu. Foque no seu, foque no curso, faça um curso diferente, atualize alguma coisa ali, que o resultado não é certeiro. Tem prova de coisa. Como o tema é como construir realmente a clínica dos sonhos, sem se endividar, principalmente, que é o foco. A gente falou até aqui, segundo a tua história, e é pra galera entender como você ganhou dinheiro, trabalhando de domingo a domingo, guardando esse dinheiro que você não gastava. E ali, qual que foi o início? Como que o dentista, por exemplo, se alguém estiver assistindo a gente agora e ele quer construir a dele, como que você acha que um dentista que sonha em ter sua clínica deve começar se planejando para construir a clínica dele hoje? Cara, não se endividar com coisa à toa. Então eu vejo que tem muitos dentistas aí que começou a ganhar um dinheiro e não, deixa eu investir em algo aqui, algo supérfluo, né? Então para quem tá começando tem que ter a certeza de que precisa guardar algo ali para qualquer emergência. Então foi a forma que a gente sempre trabalhou. A gente nunca começou nenhum projeto sem ter uma reserva de emergência para qualquer coisa que pudesse acontecer. Então esse foi o diferencial e isso que fez com que tudo que eu trabalhasse, eu guardava ali. Então, eu tinha em mente que eu precisava finalizar aquele projeto. Então, eu tinha que destinar aquele dinheiro para aquilo. Óbvio, né? Que não ia deixar de viver e ter as coisas que a gente precisa ter, né? Mas o meu foco inicial era justamente juntar para que eu finalizasse aquilo com folga, sem sentir nenhum aperto. Mas é igual a gente sempre fala, a gente precisa saber para onde vai. Então, eu tinha acabado de sair de uma clínica de outra pessoa, não tinha aquela mentalidade de que tudo também ainda dependeria tudo de mim, né? Agenda e tudo mais, organizar funcionários. Mas para iniciar ali a minha clínica, eu tive a certeza de que eu precisava mesmo ter aquela reserva para qualquer coisa que me viesse a acontecer, imprevistos e tudo mais. Mas isso foi o pontapé inicial. Saber por onde começar ali, guardar aquele dinheiro que às vezes, vou tirar umas férias ali, meio de mês, meio de semana, coisa que realmente não aconteceu também nesses tempos, né? Então a gente soube destinar muito bem as diversões, que é uma das coisas que o pessoal sempre fala comigo. Você não viveu, você não vive, você não tem nada, você não faz nada, não vejo nada postado. Mas é porque eu sou muito centrado, né? Se eu quero construir aquilo ali, eu preciso focar energia, dinheiro, tudo naquilo ali. Então, isso daí foi o que me fez, de passo em passo, construir a clínica. E passos rápidos, né? Aí eu lembro que a gente montou, quando a gente começou o trabalho, o primeiro objetivo foi montar uma reserva de emergência mesmo. Isso. Montamos um dinheiro ali, eu lembro que a gente conversava nas reuniões, pessoal, pra vocês entenderem, que a gente fazia reunião toda semana. Então,
primeira meta, montou a reserva de emergência, montamos. Agora o sonho é a clínica, beleza? Mas nós não pode usar essa reserva de emergência. Isso. Então nós temos que construir um dinheiro daqui para cima para não mexer até nesse valor aqui, né? E assim, é uma das coisas que eu tenho muito orgulho de falar também pro pessoal, né, que me pergunta, que a gente, assim, fez todo esse processo sem mexer, assim, R$1 dessa reserva de emergência. Então, por quê? Porque foi tudo muito bem planejado. Então, se você planeja as coisas para acontecerem do jeito certo, não tem erro, Alan. Então, esse era um dos... Eu lembro que... Não, até hoje, né? Antes de tomar qualquer passo grande, né? De compras grandes, sempre converso com a Alan pra gente programar essa compra de forma mais saudável possível, que não comprometa absolutamente nada. De um tanto que é o que vem acontecendo ao longo desses anos, né? Tudo bem planejado, a gente consegue comprar tudo com folga o suficiente para não ter nenhum tipo de aperto, né? Então, fora que não parar de trabalhar, né? Então, isso eu acho que é o combustível de todo mundo. Uma coisa que vale ressaltar, você vai falar um pouco de todas as outras conquistas que você teve depois, além da clínica, mas o Lucas, ele conquistou muitas coisas grandes, que com custos altos, a clínica não ficou barata, e ele comprou a sala, né? Foi nem alugado, foi comprada a sala, e nunca mexeu na reserva de emergência, e você nunca passou sufoco financeiro, porque você sempre sabia que tinha ali. Eu sabia que tinha ali aquilo que a gente já tinha reservado, né? Mas a constância do trabalho que a gente tinha naquela época, a forma como a gente planejou os pagamentos também foi essencial também. Porque não foi nada barato. A gente colocar na ponta do lápis foi coisa pra caramba que a gente gastou. Em um ano. Foi um ano. Foi. Coisa de um ano, em 2022, eu acho que em abril mais ou menos de 2022, a gente já tinha comprado a sala. Já tinha tudo ali bonito, já estava com o projeto pronto da clínica, né? Já tinha os fornecedores, todo mundo que ia trabalhar, tudo definido. Então, rapidinho ali as coisas foram acontecendo. E assim, entre sala e construção, tudo deve ter beirado 1 milhão aí, hein? Passou um pouquinho. Acho que passou, né? Porque a gente teve muita, como se diz, a gente não... Eu lembro que você falava muito para mim, Lucas, faça o que você goste, construa que você, do seu sonho, do seu jeito. Então, assim, foi algo que a gente não mediu esforço. E graças a Deus, Alan, não sei se eu não tenho um espírito muito de gente que gasta muito, né? Mas ficou tudo dentro ali do que a gente planejava mesmo. Não saiu nada do planejado, não ficamos devendo absolutamente ninguém. Em nenhum momento durante o processo da clínica a gente ficou com saldo negativo. Não, tem que pagar tal fornecedor. Ou atrasou o pagamento. Tudo muito bonito e bem executado. Então galera, assim, praticamente foi um pouco menos de um ano, eu acho, né? Um pouco menos de um ano, quando começou a construir a entrega, né? Então tem toda aquela burocracia, documentação, então... Nós estamos falando de mais de R$1 milhão investidos, sem dever R$1 para ninguém, nada. Pagando tudo mensalmente, tudo planejado, os pagamentos. E assim, galera, quando o Lucas inaugurou a clínica, ele não devia R$1. Tudo que estava ali dentro era seu. Então assim, foi uma das maiores conquistas, né? Então, caiu a ficha mesmo depois que eu entrei ali na clínica, final do mês. Aluguel não existe. Você não precisava pagar mais para ser ninguém ali. Você só pagava seus funcionários, acabou. Então, assim, foi uma transição muito grande. Porque eu tava a vida toda ali pagando aluguel do meu apartamento, pagando aluguel da clínica onde eu trabalhava, das clínicas em Brasília. Então, quando a gente foi para nossa mesa, isso daí foi um alívio. Nossa senhora, foi uma maravilha. Tanto é que a gente, logo de imediato, né, já deu o processo de iniciar, já finalizar a compra do apartamento, e foi a maior conquista, sair de aluguel. Acho que, se me perguntar hoje, uma das conquistas que o meu trabalho me trouxe foi estar próximo do meu serviço, da minha casa, morar assim a, 2, 3 minutos de casa, e não precisar pagar aluguel. A vida toda você pagando aluguel, e você parar de pagar assim, então é algo assim que eu fiquei muito pensativo depois. E a vida toda, cara, você tem 28 anos. Uma vida toda pagando aluguel pra alguém. Ô Lucas, e no processo de construção da clínica, qual foi o maior desafio, o maior perrengue que você passou? Cara... Porque todo mundo passa perrengue em construção. A gente falar que é um mar de rosa, a gente tá um pouco equivocado, né? Principalmente comigo, porque eu não conseguia acompanhar. Assim, como que eu tirava tempo para acompanhar,
trabalhar e pagar esse pessoal. Mas uma coisa assim que foi muito certeira também foi a escolha da arquiteta, né? Então, a arquiteta também me direcionou muito bem com quem eu deveria fechar ali, né? Pelas experiências que ela já teve também. Então, aquilo me ajudou muito. Então, a empreiteira pegou tudo aquilo ali, começou a acompanhar e ela também fazia os acompanhamentos. Então, para mim, foi menos folgado. Eu falo porque agora eu tô fazendo a reforma no meu apartamento, né? E não tem empreiteira e nem ninguém. Ali é eu, a minha arquiteta, né? Não tem uma outra equipe ali por trás para nos ajudar, igual teve no consultório. Então eu falo que isso foi um dos maiores desafios. Acompanhar. De longe. De longe. Às vezes eu conseguia ir lá no consultório, na construção, uma vez na semana. E olha que era pertinho. E, Lucas, você teve até problema com o desvio de mercadoria, não teve? Que eu lembro que a gente conversou. Loucura. Porque não acompanhava de perto, teve funcionário da obra. Teve funcionários da obra que, sem querer, não sei, colocou cadeiras extremamente caras lá que a gente comprava, né? Então, antes de finalizar tudo, ficava tudo lá dentro do consultório mesmo, né? Então, tava próximo da inauguração e às vezes na retirada de lixo, às vezes jogou uma peça bem cara lá também. Fora outras vezes também, no dia de entregar as cadeiras, não deixaram subir. Então foram coisas assim que tirou um pouco, deixou a gente desnorteado, mas foram coisas pequenas, né? Mas toda obra tem aquela dorzinha de cabeça, aquele material que vai faltar ali, que você precisa um pouco mais. Mas o ideal mesmo foi eu ter começado com uma galera que sabia o que fazer. Então isso me ajudou bastante. Eu lembro da gente, tirou umas fotos em reunião com você lá na clínica, quando tava sem nada. Eu acho que eu devo ter essas fotos aí. Sim, foi uma chamada de vídeo que nós fizemos logo como iniciamos, né, a obra ali. Então, a foto, assim, que vez ou outra, a lembrança do celular, a gente bate o olho e a gente recorda o tanto que mudou de pouco tempo pra cá, né? Porque a gente tinha começado ali com muita incerteza. Lembro quando eu saí do consultório, eu tava desesperado, não vou atender nunca mais. Primeira coisa que bate na cabeça de alguém que vai começar é que tudo vai dar errado. Nada vai acontecer, como eu vou fazer. Eu lembro que uma amiga também sempre me reforçava isso. Falava, Lucas, ó, relaxa, isso é só no início. Eu não conseguia acreditar naquilo. Logo depois, saí numa tarde, no dia seguinte, eu estava em outra clínica alugada, eu atendendo meu próprio paciente. Então, em coisas de dias, tudo se manteve. A única coisa que teve de mudança, né, da frequência foi só que era para mim, não era mais para os outros. Você podia direcionar o que você fazia com o dinheiro. Porque do tempo que eu tive, os pacientes foram me acompanhando. Então, saí de uma clínica, os pacientes continuaram me procurando. Então, isso foi grandioso demais. De tudo que você fez lá na clínica, teve alguma coisa que você se arrependeu? Se fosse pra fazer hoje de novo, isso aqui eu ia dar uma mudadinha. Cara, eu faria tudo novamente, cara. Tudo novamente, trabalharia tudo novamente se fosse para construir outro do mesmo jeito, porque foi algo assim que era um sonho que não tinha dentro de mim, mas conforme as circunstâncias iam apertando ali, né, a gente conseguiu construir algo além do que eu imaginava. Eu falo isso porque quando chegou o projeto da clínica para mim, para eu ver, falei, cara, é isso. Não muda nada. Faz exatamente assim, porque tá além do que eu imaginava. Então, isso foi uma conquista muito grande. Você citou agora há pouco aqui sobre o que eu falava nas reuniões, às vezes, para você, faz o que você tem vontade, que você sempre sonhou, para não ter que refazer. E eu devo ter muitos clientes aqui assistindo, e eu falo isso até hoje, sabe, Lucas? Vai construir um negócio do sonho, espera um pouco mais, se organiza um pouco mais e constrói aquilo que você vai olhar depois, o resto da vida, e falar assim, cara... E você vai olhar com orgulho, você vai olhar assim com amor, né? Porque é um período que a gente vai se dedicar muito ali, a gente vai dar 100% da gente, né, para construir, que foi o que a gente fez. A gente dedicou ali 100% do nosso tempo para poder trabalhar para construir aquilo, e quando tá tudo feito, cara, é sensacional. O que você mais gosta da tua clínica? Cara, eu não consigo dizer um lugar específico, mas ali, na hora que eu chego, aquele monte de luz, porque eu sempre quis um lugar iluminado, né? Então, a minha arquiteta, assim, ela não economizou nada em luz. Então, cara, quando eu chego ali já no início, aquele monte de luz, eu falei, pronto, tô em casa. Falei, posso já começar a trabalhar. Então, chega ali na recepção, cara, pra mim é meu espaço. E qual foi a sensação, cara, quando você começou a atender lá? Porque saí de toda a loucura que você fazia e agora você, cheguei, centralizar, vou começar a atender aqui.
É igual eu falei, a gente no início fica descrente, a gente acha assim, meu Deus, isso aqui é meu bem, será que eu vou ter que pagar alguém por estar usando isso daqui, né? Porque eu falo não tem assim um histórico também familiar de dentista, no tanto que dentistas foram saindo depois que eu dei o primeiro passo ali, né? Então fica um pouco, é sempre mais difícil para quem não tem ali um dentista na família para poder te guiar, para poder te falar, não, faz dessa forma. Então, esse início aí, sem ninguém, e quando a gente chega e tem um nosso, cara, é fenomenal. É um pontapé também para as outras gerações, né? Para os primos, para os irmãos. Então, isso é muito bom. Você Muito começa bom. a servir de inspiração. Você começa a servir de um exemplo positivo, né? Para a galera. Tá. E hoje você faz tráfego pago. Se a gente fosse mudando assim um pouco de assunto, agora vamos trazer mais. Porque eu acho que já ficou bem claro. E é importante cada palavra que você falou, Lucas, porque eu tenho recebido até alguns comentários de pessoas que estão assistindo o podcast que andaram comentando assim: será que aquilo lá tudo é real que as pessoas falam lá? Será que realmente as pessoas têm esse resultado que o Alan ficou mostrando no podcast ou que ele fala? Galera, não sou eu falando, não paguei nada pro Lucas, não pago nada pra ninguém. Pelo contrário, eu recebo. Esse é o contrário, né? Mas cara, é real, ele é de verdade, pode seguir lá no Instagram. Não é IA, nem nada, não, no nosso consultório mesmo. Então, assim, o pessoal fica com muito medo, né? Às vezes de investir e acha que isso é impossível. Como assim um cara ali que não tinha nada e de repente tá assim com essa clínica? Então, isso gera muito, muito estranheza nas pessoas, né? Mas igual eu te falei, se a gente precisa acompanhar, a gente precisa entender o processo também para ver que aquilo ali é mais do que real. Então, a gente conseguiu construir tudo isso com segurança porque a gente foi planejando. Então, se você tem planejamento, eu acho que não tem nada que você faça que não vai dar certo. Não diga isso só na odonto. Seja em qualquer, na vida, seja em qualquer profissão. Se você fala assim, não, eu quero ser o melhor naquilo, eu quero ganhar mais fazendo isso. Então, você tem que manter o foco, planejar como que você vai conseguir chegar naquilo. Mas, cara, é mais do que real. A gente conseguiu tudo isso nesse período de tempo porque a gente fez tudo com planejamento. A gente não pensou, a gente não pulou de nada do que a gente tinha planejado, né, desde o início, e foi muito certo. Então, assim, se tem alguém assistindo a gente que ainda duvida, comece a assistir os podcasts e ver o que essa galera tem em comum. Porque não tem muito segredo. Se eu pegar hoje os meus clientes que mais tiveram resultado, a galera que não teve preguiça de trabalhar, que trabalhou de domingo a domingo, que fez sacrifícios, porque, cara, você fez quantos sacrifícios você não fez? Cara, ali foi abrir mão de tudo. Abrir mão de encontros com a família, abrir de encontro com amigos. Então, assim, foram poucas amizades que eu tive naquele período que a gente estava construindo, mas eu não conseguia dar atenção para mais nada que não fosse o meu objetivo. Então, eu tive que abrir mão de muita coisa, festas, viagens. Eu lembro que nesse período todo eu viajei porque o curso era na beira da praia, de boa viagem. Eu falei, então vou aproveitar aí. Mas falar assim, vou tirar esse tempo aqui para eu tirar férias, 2, 3 dias, possível. E você conseguiu, cara, uma coisa que todo mundo sonha, que você conseguiu ter sua liberdade financeira com menos de 30 anos. Você conquistou sua clínica, depois da sua clínica você conquistou seu apartamento. Você tem alguns sonhos aí que tá batendo na porta para conquistar esse ano. Você tem a sua estruturação financeira totalmente organizada, foi pai sem precisar sofrer por conta de dinheiro. Eu queria que você falasse um pouco disso, sobre a quantidade de sonhos que você conseguiu realizar tão novo. Porque eu lembro quando a gente começou a consultoria, um dos teus objetivos era construir tudo isso antes dos 30. Isso. Mas você falava com um tom como se talvez não fosse possível. A gente ficava com muito medo, né? Então, mas assim, tudo na vida também eu deixei tudo muito bem calculado, né? Então, lá no início, em 2010, quando eu de fato falei, não, quero mudar aqui minha realidade mesmo, né? Clichê, mas a gente que se inconforma mesmo com o que a gente tá passando ali, a gente tem mais gás para querer fazer que aquilo mude, né? Então, eu sempre deixei todo mundo planejado. Falei, até os meus 22 anos eu quero estar formado. Até os meus 25, 26 anos eu quero estar com a minha clínica. Até os 30 anos eu quero estar muito bem estruturado. Quero estar com a minha casa, quero estar com o meu trabalho. Quero estar com tudo muito organizado. Então, conseguir essa liberdade antes dos 30, eu acho que foi
a maior vitória que quem trabalha muito quer ter, né? Ter a liberdade. Então, a gente não abria mão de nada, de feriados, a gente trabalhava final de semana, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Por que você está trabalhando tanto? Por que você não vai ver sua família? Por que você não posta nada? Mas era porque era o meu objetivo, né? Então, até os 30 eu queria estar com tudo isso organizado. Então, ainda tô com saldo de uns 2 anos aí, mas... Dá pra conquistar muita coisa. Tem mais coisas para conquistar aí nesse período, né? Graças a Deus. Mas o segredo é esse aí, trabalhar sem preguiça mesmo. Acho que foi uma das coisas que você mais falava pra mim. Cara, não tenha preguiça de trabalhar. Não tenha preguiça de trabalhar. E realmente... Mas é do teu perfil, né? Você nunca foi de gastar mesmo com coisa supérflua e você sempre nunca teve preguiça de trabalhar, então... Gastar com o que tem que ser gastado, né? A gente vive bem, mas a gente sabe o que precisa ser destinado ao nosso dinheiro. Então isso é muito importante também. A gente saber que o dinheiro também acaba e que a gente precisa controlá-lo e não deixar ele controlar a gente, né? Às vezes o pessoal fala, hoje em dia a gente não tem aquela rotina mais avassaladora que a gente atendia domingo, não. A gente tira aí um sábado ou um domingo no mês para dar uma descansada, mas mesmo assim a gente vai fluindo tranquilamente para não se apertar tanto, né? Para não ficar tão maçante como era no início, né? Porque além da liberdade financeira, a gente quer diminuir um pouquinho a carga de trabalho para aproveitar o que a gente construiu. Criança pequena também. Criança pequena, a infância, tem tudo aquilo que a gente quer dar que a gente não teve quando a gente era criança. Então isso é muito importante também. Pouco tempo depois da clínica pronta, você voltou a fazer caixa, juntar dinheiro acima da reserva de emergência que a gente falou, e aí surgiu a oportunidade de comprar um apartamento, né? E era bem do ladinho ali. Cara, eu lembro porque eu sempre morei muito longe de tudo. Quando eu ia pra faculdade, cursinho, era acordar 5 horas, eu não sei, era um superpoder que eu acho que todo estudante tinha. Acordava 5 horas, 5h20 estava dentro do ônibus já. Tipo assim, era uma coisa assim, absurda que hoje eu falo assim, cara, eu não consigo. Então a gente acordava muito cedo, tentava dormir o máximo possível, pegava o ônibus 5h20, ia pra faculdade, saía de lá 7 horas, 6 horas, e a gente não conseguia trabalhar por conta por ser integral, né? Então aquilo ali era muito complicado, então a gente gastava muito, muito tempo entre um ônibus e outro, pra só estudar. Então aquilo ali pra mim foi mais pesado, né? Então quando eu pensei em ter a minha clínica, falei, cara, será que dessa vez eu consigo morar um pouco mais perto, que eu não precise tanto assim, gastar mais tempo de vida dentro de um ônibus do que dentro da minha própria casa? Que foi logo no início, achei a sala, saí rodando sozinho nas ruas em volta, procurando prédio, apartamento. E eu lembro que a gente já tinha até encontrado um prédio ao lado, e o cara não queria vender. Falei, não, eu só quero se for para comprar. E rapidinho a gente conseguiu fazer isso e morar do lado, assim, para mim, às vezes ainda tô acreditando, tô ainda nesse processo de acreditar, que assim, que eu moro e trabalho assim no mesmo local, devido a essa trajetória toda, né? Morando longe dos locais, gastando tempo, acordando cedo demais. Eu lembro que isso era bem importante para você sempre falou, não, eu quero morar do lado da clínica. É ruim demais, cara, porque engarrafamento, tem um monte de, sei lá, tem acidente, um monte de coisa. Goiânia é grande também, então você não precisar se preocupar com o trânsito na hora de trabalhar é uma que legal, uma né? Conquista gigante. Conseguiu comprar um apartamento, tá fazendo uma mega reforma lá para deixar mais ainda do que você. Faltando, que era uma também das coisas que eu queria, né? Eu lembro, falei, cara, será que agora eu vou focar em quê, né? Então eu falei, eu quero um local assim, agradável, que eu sinta gosto de entrar ali e fale assim, não, essa aqui é a minha casa, eu gosto de ficar aqui, porque sempre morando de aluguel e nem sempre era tudo do jeito que eu queria, sei lá, falei de conforto mesmo, coisa básica, né? E quando a gente consegue, cara, é sensacional. Então, falei assim, não, vou investir na minha casa, no meu aconchego, que é onde eu passo mais tempo também, fora da clínica, né? Isso é sensacional. Bom demais. E você foi um pouco na contramão, né? Você abriu mão de comprar um carrão importado, você abriu mão de fazer viagens internacionais, até nacionais, né? Você fez bem pouco. Mas você abriu mão realmente de uma série de coisas para chegar nessa altura com uma boa reserva de emergência, um bom dinheiro investido, com as tuas coisas. E você, olhando para trás, você faria tudo de novo? De tudo de novo, cara.
faria tudo de novo, trabalharia 3, 4 vezes mais, porque, igual eu falei, dá muito gosto, é muito satisfatório a gente estar dentro de um lugar assim que a gente suou para ter, que a gente fez uma trajetória bem legal daquele tempo, né? Então, quando a gente chega lá, cara, isso vale tudo a pena. Então, eu trabalharia quantas vezes fosse para conseguir tudo de novo. Então, isso para mim é igual a gente sempre conversou, não ter preguiça de trabalhar. Se a pessoa que não tem preguiça de trabalhar, que arregaça as mangas vezes e fala assim, eu vou fazer, eu posso fazer, acabou, cara, ninguém parece a pessoa. Boa. Então, quando a gente começou dessa forma, foi certeiro. Agora eu vou arrastar um pouco pro meu lado, hein? Vou fazer propaganda aqui. Eu quero que você... Em qual momento você decidiu ter um gestor financeiro? Cara, quando eu tava sem realmente chão, pra onde é que eu ia? O que eu ia fazer com o meu dinheiro? Porque o que acontece? Eu já, querendo ou não, eu trabalhando pra outra pessoa, fazendo nem todo dia, a gente tinha um salário legal. Mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Falei, pô, tá, mas esse dinheiro todo aqui, e aí? Comprar um carro? Pra quê? Então, assim, é igual eu te falei, a gente sai ali com espírito de adolescente, né? Depois da faculdade, a gente ainda não sabe muito bem o que a gente quer fazer. De tanto que eu demorei 6 anos para eu escolher, de fato, a minha especialização. Então, a gente sai sem saber, a gente precisa de um norte, a gente precisa saber o que é ideal investir, o que a gente faz naquele momento, é gerir a carreira. Eu falo que a gestão financeira ela foi além, ela não foi só gestão financeira, principalmente no início, foi gestão de carreira mesmo. Ali eu consegui me consolidar, eu soube o que fazer para manter o que eu já tinha. Então, isso foi crucial. Então, todos sabem que esse início que eu tive foi muito abençoado por eu saber aonde ir. Porque eu tinha quem sabia discernir ali, ó, Lucas, esse aqui é o ideal para você agora, você está crescendo, você está começando agora. Porque como que uma pessoa que vai começar agora vai comprar um carro zero? Para quê? Vai atender dentro dele? Então, assim, a gente precisa mesmo se guiar. E quando a gente tem alguém que sabe bem, que trabalha com grandes profissionais, e a gente já via resultados de outros profissionais que você já acompanhava, então aquilo deu mais certeza. Falou, não, tô indo certo e é isso que vai ter que ser. Então, de 2021 para cá, aquelas nossas conversas iniciais, a gente consegue observar o tanto que a gente conseguiu organizar e conquistar juntos. Então, para mim, foi essencial. Boa. Foi essencial mesmo. E é legal você falar disso, né? Porque cara. você... Ah, mas o Alan... As pessoas só têm sucesso em contratar o gestor financeiro, não, galera? Até porque eu vi falando em todo lugar. Não é todos os meus clientes que têm resultado, não. Você tinha umas coisas específicas. Você sempre levou em consideração a nossa opinião, nós sempre discutiu junto as coisas. Não é uma decisão que é tomada só pela consultoria e o dentista tem que seguir, não. A gente tem as reuniões semanais para isso, né, Lucas? Justamente. Então a gente sentava junto. Unilateral. E aí falava assim, pô, ô Lucas, ó, doutor fulano, doutor ciclano, seguiu esse caminho aqui, eu acho que esse daqui é o melhor caminho para você agora. E aí a gente sempre adaptava de acordo com a tua realidade. Isso. Então, assim, é legal a gente falar disso, porque, pô, você dá aula para um monte de dentista, tem muitos dentistas que te seguem, muitos dentistas virou meu cliente por conta do nosso trabalho junto, da indicação. E é importante a gente falar de qual a importância hoje de um consultório ter uma gestão. Cara, 100%. Ainda mais se você é um dentista que está começando ou que já tem uma demanda muito alta de paciente, você precisa organizar aquilo. Você precisa tirar o máximo daquilo, mas sozinho a gente não consegue. Como que eu vou parar ali, por exemplo, 1 dia, 2 dias, 3 dias na semana para eu fazer todo o caixa ali, para saber de onde está indo meu dinheiro, para o que eu estou gastando. Então, como a gente tem toda a equipe ali por trás que deixa tudo montado, explica para você, ó, foi isso, esses investimentos. Então, isso facilita muito. Você consegue se organizar melhor, você ganha mais tempo, você tem uma pessoa que está ali gerindo tudo certinho para você e te guiando onde que é o mais ideal. Cara, isso flui muito bem. Então, hoje em dia, eu não consigo enxergar uma clínica de sucesso sem uma estruturação boa na gestão, tanto financeira como a gestão de carreira mesmo. A gente que trabalha na área estética, né, é uma área que sempre está em alta. Então, a gente precisa sempre estar mudando. Às vezes é um funcionário ali, então a gente precisa de ter pessoas que nos ajudem a deixar isso mais tranquilo. Então, a gestão financeira ela é o pilar. Sem ela mesmo, você não consegue comprar nada. E eu lembro que era bem interessante, que foi uma das coisas assim, que eu adotei para a vida, né? Que era, você sempre conversava nisso, cara, vamos tentar pagar tudo à vista.
Tudo o máximo que a gente puder à vista, a gente paga. Cara, foi uma filosofia que a gente adotou. Então, nunca ficamos devendo absolutamente nada. Cartão, banco, essas coisas. Não sei nem o que é isso. Não sei nem o que é dever alguma coisa. Não existe. Então, isso facilitou muito. Então, não só isso, como vários outros pontos dentro da gestão financeira, né? Que é extremamente crucial para ter uma clínica saudável. Então, se a clínica não está saudável, cara, não dá certo. Então, tendo o pilar certeiro, assim, o sucesso bate na porta rápido. É legal falar sobre isso porque, Alan, mas eu já tive pessoas que me falaram, mas vale a pena mesmo comprar tudo à vista? Por quê? Às vezes o cara não te dá R$1 de desconto, às vezes é melhor deixar o dinheiro investido, rendendo e pagar em 10 vezes. Galera, a odontologia é uma caixinha de surpresa. Isso. Então, nós não estamos falando aqui, a gente não pode bater na tecla só do que compensa financeiramente. Você não consegue controlar a quantidade de pacientes que você vai ter mês que vem. Então, assim, quando você parte do princípio de comprar tudo à vista, de não dever nada para ninguém, de começar um mês sem preocupação, que você não tem, você só vai gastar se você tiver paciente. Se não tiver paciente, você não vai gastar. Justamente. Te dá uma liberdade como profissional autônomo, como dentista, de que se não vender, eu também não tenho nada para pagar. Só o custo fixo. Então, antes de vocês começar a comparar assim, mas e os juros que eu poderia ganhar? Mas não dá desconto nenhum à vista. Galera, cuidado, porque trabalhar com a cabeça tranquila, começar um mês sem dever nada de custo variável é espetacular. Com o mês começa maravilhoso. Então, assim, ali na clínica a gente só tem os gastos físicos, gastos fixos, né? Que são funcionários. E o material é de acordo com o que a gente já tem. A gente não estoca o material para nada, né? Eu lembro que já teve várias épocas que o pessoal vai acabar a resina e tudo mais. Eu vi a manada de dentista comprando resina, super deixando a gente sem nada, né? Então, assim, você ter a noção de como está a sua clínica. Então, a gestão financeira te ajuda muito nisso, que deixa muito mais claro e muito mais limpo para você decidir. Não, vou investir mais, sobrou tanto, então eu consigo investir, consigo melhorar isso, consigo fazer algo aqui diferente. Então, por isso que a gente precisa ter uma organização financeira e uma logística ali da clínica profissional. Então, assim, a gente treinou muito bem também as meninas, né? Então, tanto as nossas secretárias e auxiliares, ele entra em contato sempre com vocês, né? Para sempre deixar tudo muito alinhado. Fora eu que diretamente, Alan, vou comprar tal coisa, qual a melhor forma? Lucas, tem tanto, vamos fazer assim, cara, pronto. É isso. Eu acho que tem vários pilares aí importantes, mas um dos mais importantes foi realmente ter uma reserva de emergência. Eu não conheço ninguém que consegue fazer bons negócios devendo, precisando de dinheiro. Quando você não precisa do dinheiro, com certeza você faz sempre bons negócios. Isso. Foi sempre assim no mundo, desde que o mundo é mundo. Graças a Deus. Então, todas as vezes que a gente iniciou qualquer conquista, qualquer plano que nós tínhamos, a gente já começou tendo uma reserva suficiente ali para qualquer coisa. Isso é muito bom. Isso dá muita segurança para tudo, cara. Eu falo por mim mesmo, porque olha o tanto de tempo que a gente tá junto e a gente sempre só engordava a reserva. A gente não... Alan, vou ter que tirar isso aqui porque ficou no vermelho ou algo do tipo. Nunca precisou. Aconteceu. Graças a Deus. Outra pergunta que muita gente duvida que é possível e eu gosto de deixar provado. Lucas, é possível se tornar milionário na odontologia? Cara, sim, é possível. Hoje em dia é muito... Não vou dizer que é fácil, né? Não, mas é possível. É possível a gente se tornar milionário desde que a gente siga o protocolo certo, né? Tenha pilares, igual, por exemplo, para a gente ser milionário, a gente precisa ter uma clínica que tenha uma boa recepção desses pacientes, porque vai ser algo que vai ter muita demanda. Então, você precisa acolher aquela galera ali e fazendo um bom trabalho, se especializando, que é uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo que faz curso lá também comigo. Esse não vai ser o último curso de resina que você vai fazer na vida. Você vai fazer vários outros mais na frente, ou comigo, ou com mais outras pessoas. Mas não desista disso. Se especialize para que você dê conta também de gerir esse dinheiro que vai entrar na sua clínica, né? Que é o mais importante. Então, tá vendo, galera? É possível. Mais que possível. Só arregaçar as mangas, né? Não ter preguiça de trabalhar e seguir os caminhos certinhos. Não tem erro. Isso daí, não vou dizer que é fácil, mas que a gente consegue.
Ô Lucas, quem são suas referências aí? Você tem alguma referência, assim, pessoal, profissional, na vida? Alguma pessoa que você olha e fala, eu admiro essa pessoa? Cara, assim, tem vários profissionais, né? Falando assim um pouco primeiro da parte profissional. Todos os profissionais que eu tive a oportunidade de fazer curso foram profissionais, assim, que me chamaram a atenção tanto pela trajetória, de como começou. Então, isso eu sempre tenho como padrão, né? De pessoas boas para eu seguir o que eu puder seguir ali. Então, hoje, tanto aqui em Goiânia, tanto no Rio, tem inclusive as minhas que eu fiz curso no mês passado também. Então, são vários profissionais e principalmente família, né? Família sempre é o nosso porto seguro, é o que a gente tem de mais importante. Então, eu sempre uso eles como base para mim, para eu poder ser tudo, para eu ser dentista, para ser uma boa pessoa. Eu me espelho muito em pessoas boas, né? Então, Boa. Vários profissionais bons, o Alan, temos aí uma galerada, assim, que faz a gente ter prazer de trabalhar para fazer algo assim parecido, algo próximo. Então, Boa. são nossas referências hoje. E eu queria que você deixasse uma reflexão aí, final, para essa galera, de repente que tá desanimado com odontologia, que tá começando, se sente um pouco perdido, não acha mais que é possível, e você tão novo, alcançou tanta coisa. Queria que você realmente deixasse um recado para essa galera. Cara, eu tive todas essas sensações de fracasso que eu imaginaria que pudesse existir, né? Então, terminei, não tinha parente para trabalhar em lugar nenhum, não tinha absolutamente nada, tinha só minha formação que eu tinha aprendido e alguns materiais. Então, assim, a vontade de fazer as coisas dar certo, é a persistência, né? Então, eu falo porque também já teve alunos que vinham fazer o curso e de repente, não é para mim. Todas as vezes que deu errado, eu falo assim, não é para mim, não tinha nem 1% de nada. Então é a não desistência. Então é clichê, mas foi o que deu certo e funcionou muito comigo e vejo que tá funcionando com muita gente, né? É não desistir, é praticar, seja em qual área que você for seguir, né? Seja lentes de resina, harmonização, é você buscar conhecimento. Então nada mais vai te levar mais para frente financeiramente do que o conhecimento e a prática, né? Então, tendo isso, cara, Show. Tem pra onde correr. Lucas, quero te agradecer de verdade por todo esse tempo de parceria, pela amizade, por você estar aqui comigo hoje gravando pra galera. Quero dizer para você também o quanto eu admiro você como pessoa, como profissional, ver de perto tudo que você construiu, trabalhando o tanto que você trabalha, lutando, sacrificando realmente um monte de coisa. Você tem vários pontos aqui, a busca constante por conhecimento, nunca deixou de fazer curso, nunca deixou o ego subir para tua cabeça, e nós vivemos numa área odontológica em que existe uma briga de ego gigantesca. E você não deixou se afetar por nada disso. Nunca ficou preocupado com o concorrente, fez o teu, só cuidou das tuas coisas. E é muito raro isso na odontologia hoje em dia. Então, parabéns, cara. Parabéns por tudo que você está conquistando, pela prosperidade que você está trazendo, porque hoje você tem uma menininha linda lá, que eu tenho certeza que vai aprender tudo isso com você. Amém. E vai ser importante para ela ver o que o pai dela construiu do zero. Então, muito obrigado por estar aqui comigo, por compartilhar a tua história. E você sabe que você tem uma pessoa que admira muito você aqui. Cara, eu que estou extremamente honrado, né, de vir aqui participar do podcast, né, e a gente tem uma amizade de longos anos, né, foi profissional, mas tornou amigo, né, a gente foi dividindo em bons perrengues, várias conquistas. Então, estar aqui e falar com você sobre essa trajetória que a gente construiu não sozinho, né, eu construí junto de várias pessoas e você ali foi quem me guiou mesmo, né? Foi que falou, não, Lucas, vamos fazer desse jeito e vai dar certo. E graças a Deus deu certo, cara. Então estar aqui é a prova viva de que tudo deu certo. Tudo deu certo, tudo que a gente planejou aconteceu. Então, para mim, é algo fenomenal. Então é muito recíproco essa admiração, porque você é um cara que é exemplo, né? Não só profissionalmente, mas como família também. Vejo todos te acompanhando nesse tempo e vejo que você é um grande paizão também. Isso é muito bom, cara. Hoje a gente não consegue viver sem família e sem trabalho, né? Se a gente tem um amor e uma paixão muito grande por eles, então a gente nunca vai estar infeliz. A gente vai estar sempre feliz e trabalhando mesmo. Boa. É isso. Deixa teu Instagram aí pra galera te achar. Meu Instagram... fazer faceta de resina, porcelana, fazer curso. Lucas Xavier Dentista. Pronto, jogou lá no Instagram, vocês vão me achar. Boa. Pessoal,
Vocês me encontram também no Instagram, no @AlanEspinosaMatias e no YouTube, no canal do podcast Eu Escolhi Prosperar, onde todos os domingos às 10 horas da manhã tem um episódio novinho aí com várias histórias, várias comprovações de que é possível ser próspero na odontologia. Basta você fazer o que tem que ser feito. Muito obrigado a todos e até a próxima.